Por muito tempo me disseram que a transformação era como escalar uma montanha, lenta, exaustiva, cheia de obstáculos. Eu acreditava nisso, e por isso vivia adiando meus próprios recomeços. Mas algo dentro de mim começou a questionar essa ideia. E se a mudança não fosse uma maratona dolorosa, mas um salto consciente? Foi assim que descobri que, em pouco tempo, é possível ressignificar a própria identidade, não apenas mudar comportamentos, mas alterar a forma como o corpo e a mente se reconhecem. A chave estava em viver como se aquilo que eu desejava já fosse parte de quem eu sou. Não esperar pela prova, mas agir como se a prova já tivesse sido entregue. Eu percebi que a vida responde mais rápido quando você se posiciona como alguém que já chegou ao destino. Essa não é uma ilusão, mas um código silencioso que reprograma pensamentos, emoções e até a postura física. Foi quando quebrei o padrão antigo que tudo começou a se mover numa velocidade que eu nunca imaginei. Você já tentou viver por um dia inteiro como se sua meta já fosse realidade? Eu comecei testando algo simples: mudar a forma como eu me levantava da cama. Ao invés de carregar a pressa e o peso das preocupações, escolhi me mover como alguém que já vive em plenitude. Endireitei a postura, respirei fundo e me imaginei vestindo a confiança como uma roupa sob medida. O cérebro, afinal, não distingue o que é real do que é intensamente imaginado. E naquele instante, eu não estava apenas fingindo, eu estava treinando meu corpo para reconhecer uma nova frequência. Passei a escolher gestos que expressavam segurança, a tomar decisões com mais convicção e até a caminhar com um ritmo diferente. No começo parecia estranho, quase teatral, mas com o passar dos dias algo mudou. Meu corpo começou a responder de forma espontânea. Pequenos detalhes como o tom da minha voz e a forma de cumprimentar as pessoas começaram a carregar a energia dessa nova identidade. E, quando percebi, ela já não era apenas um ensaio. Se você pudesse escolher uma postura para representar a sua melhor versão, qual seria? À medida que eu incorporava essa nova forma de existir, comecei a perceber algo curioso. O mundo ao meu redor também parecia se ajustar. Pessoas que antes passavam despercebidas começaram a me olhar de forma diferente. Oportunidades surgiam em conversas casuais, e até coincidências estranhas começaram a acontecer. Era como se o universo estivesse respondendo à nova assinatura que eu emitia. Mas havia um segredo que descobri nesse processo. Não basta apenas agir diferente. É preciso sentir diferente. Eu precisava gerar conscientemente as emoções que normalmente associava ao meu futuro desejado. Gratidão, leveza, liberdade. Então, mesmo quando as circunstâncias externas ainda eram as mesmas, eu me conectava a essas sensações como se já fossem naturais. O corpo respondia criando uma química interna que sustentava o novo estado, como se estivesse preparando o terreno para que o cenário externo se transformasse. Você já experimentou sentir gratidão por algo que ainda não aconteceu? Cada manhã, antes mesmo de sair da cama, eu fechava os olhos e me via vivendo a vida que desejava. Não era apenas imaginar, era mergulhar na cena como um ator que conhece cada detalhe do papel. Eu sentia o toque das roupas, o som dos ambientes, o perfume no ar. Meu coração batia diferente, como se estivesse de fato naquele lugar. E quanto mais vívida era a experiência interna, mais real ela se tornava para o meu corpo. O cérebro registrava aquilo como memória, não como fantasia. Aos poucos, o que eu via nas minhas visualizações começou a se refletir no meu comportamento diário. Mais presença, mais segurança, mais alinhamento. Eu estava me reprogramando de dentro para fora. E foi nesse ponto que compreendi que o corpo é o grande aliado da mudança, menos quando ele aceita, a mente segue e o mundo inevitavelmente acompanha. Se você pudesse acordar amanhã, já vivendo o seu maior sonho, qual seria a primeira coisa que faria? No início, meu corpo resistia. Era como se cada gesto antigo tentasse puxar de volta a velha identidade. Os mínimos detalhes carregavam o peso da escassez, a forma de olhar para o relógio, a pressa em certas tarefas, o tom inseguro em algumas conversas. Percebi que, para sustentar minha nova versão, eu precisava vigiar esses detalhes e corrigi-los no instante em que aparecessem. Quando me via encolhendo os ombros, eu me endireitava. Se percebia uma expressão de dúvida, substituía por um olhar firme. Era um treinamento constante, quase como ensinar um corpo que havia se esquecido de quem poderia ser. Com o passar dos dias, o esforço começou a diminuir. Gestos de confiança, que antes eram forçados, começaram a surgir naturalmente. Era o sinal de que a nova programação estava se instalando e que meu corpo estava pronto para agir como se já vivesse na realidade que eu desejava. Qual hábito antigo você deixaria para trás hoje para abrir espaço para uma nova versão de si mesmo? Mesmo com os avanços, o velho eu não desapareceu sem lutar. Pensamentos de dúvida e memórias de fracasso
tentavam, vez ou outra, me convencer de que nada estava mudando. Eu aprendi que esses impulsos não eram o presente, mas resíduos de um passado que eu havia alimentado por tempo demais. A cada vez que eles surgiam, eu respirava fundo e escolhia não me identificar com aquela história. Evitei ambientes e conversas que reforçavam a escassez. Troquei rotas, frequentei lugares que alimentavam a abundância e cercava-me de imagens e sons que me lembravam da vida que eu queria viver. Cada pequena decisão se tornava uma forma prática de sustentar o novo estado. A resistência, descobri, era a prova de que o corpo estava sendo desafiado a sair do conhecido, e era justamente ali que eu precisava permanecer firme, repetindo a nova postura, até que se tornasse natural. Quando a resistência aparece na sua vida, você costuma recuar ou insistir até o fim? Com o tempo, percebi que visualizar não era apenas imaginar. Era um ritual de construção neural. Eu reservava alguns minutos para criar mentalmente cenas tão ricas em detalhes que meu corpo reagia como se estivesse lá. Sentia o calor da luz entrando por uma janela ampla, ouvia o som de conversas distantes em um ambiente sofisticado, percebia a firmeza da minha voz ao fechar um grande negócio. Não eram apenas imagens soltas, mas experiências completas, com cheiro, toque e emoção. Meu coração acelerava, minhas mãos esquentavam, e eu sabia que aquilo estava sendo registrado como uma vivência real. Quanto mais vívida era a cena, mais o corpo aceitava como parte de sua nova realidade. Esse treino silencioso criava um campo energético tão poderoso que, mesmo ao abrir os olhos, a sensação permanecia comigo por horas. Se você pudesse criar agora uma cena perfeita do seu futuro, qual seria o primeiro detalhe que colocaria nela? Logo percebi que o maior desafio não era começar, mas sustentar. O corpo, acostumado ao velho padrão, tentava me puxar de volta com dúvidas, medo e uma estranha sensação de desconforto. Esses momentos eram traiçoeiros, porque tudo em mim queria repetir as antigas respostas. Mas percebi que a transformação estava em andamento e as velhas conexões neurais estavam enfraquecendo. Criei estratégias para manter o foco. Ouvia músicas que elevavam minha energia, revisava livros que reforçavam minha nova identidade, movimentava meu corpo de forma que transmitisse força. Cada pequena ação se tornava um lembrete de quem eu estava escolhendo ser. E dia após dia percebi que o que antes era um esforço consciente começou a se transformar no meu novo normal. Qual música, lugar ou hábito te ajuda a manter a energia quando tudo parece querer te puxar para trás? E então começaram a surgir os primeiros sinais. Não vieram como grandes acontecimentos de imediato, mas como sutis coincidências que pareciam ter sido cuidadosamente colocadas no meu caminho. Telefonemas inesperados, encontros casuais, frases ditas por desconhecidos que pareciam respostas para perguntas que eu nem tinha feito. Esses pequenos eventos eram como sussurros de Deus dizendo: continue, tá funcionando. Eu aprendi a valorizar cada um deles, porque entendia que eram confirmações de que minha nova identidade já estava ativa. Quanto mais eu reconhecia esses sinais, mais eles se multiplicavam. Era como se eu estivesse entrando em um fluxo onde tudo começava a se alinhar com precisão quase matemática, mostrando que aquilo que eu sustentava por dentro já estava se organizando para se manifestar por fora. Qual foi o sinal mais inesperado que você já recebeu de que estava no caminho certo? Com o tempo, ficou claro que Deus só nos entrega aquilo que conseguimos sustentar internamente. Fingir ser rico não era apenas um jogo mental. Era um ato gerador de realidades. Um compromisso diário de ter fé naquilo que eu desejava. Quando a mente enxerga, tudo vem à existência. E foi nesse ponto que percebi o poder do agora. A única janela verdadeira onde tudo acontece. Mantendo essa postura firme, mesmo diante dos desafios, a transformação deixou de ser uma promessa distante e se tornou uma experiência concreta. Tudo que parecia distante começou a se aproximar, com uma naturalidade que surpreendia até a mim mesmo. Se você está disposto a assumir sua verdadeira identidade, saiba que tudo vai cooperar para o seu bem. Se pudesse resumir em uma frase o que significa para você viver como se já fosse real, qual seria?